representante de hoje de Agenda Maior é o prefeito de Baixo Guandu, Neto Barros. Ele fala sobre o crime da Samarco Vale BHPP, ocorrido em 2015, que causou enormes prejuízos. Assista a entrevista. Bom, 4 anos depois do crime da Samarco Vale BHH, né? Eu acho que é esse BHPP. Nós estamos aqui com você, Neto Barros, prefeito de Baixo Guandu. O homem que uma semana depois, no dia 12 de novembro de 2015, obstruiu a estrada de ferro da Vale em protesto e pedindo exigências sobre o rompimento da barragem que matou 19 pessoas e causou uma catástrofe no meio ambiente aqui do Espírito Santo, da Foz do Rio Doce. Como é que você vê essa situação hoje, prefeito? Com a mesma indignação do momento, né? De 4 anos atrás. Indignação essa que está ampliada em vista das consequências disso tudo, das atuações dos agentes que deveriam atuar para compensar essa tragédia toda. Então a indignação aumentada. Mas em função de quê? Dos problemas sociais que surgiram na cadeia da pesca, por exemplo, no meio ambiente, na falta de pagamento integral das multas, na morosidade com que os processos estão sendo conduzidos na justiça. Seria isso? Tudo isso, né? Porque nós temos uma legislação ambiental que é moderna, se eu for fazer um estudo comparado das legislações do mundo todo, e que a gente não vê essa legislação sendo cumprida, né? A gente vê que o Estado Nacional abdicou da função de normatizar e organizar esse processo, ou seja, para garantir a punição, para garantir as indenizações, para garantir com que as vítimas fossem recompensadas ou indenizadas e para garantir a recuperação ambiental, que afinal é o mais importante. A gente viu que houve um afastamento, né, das autoridades e se permitiu, com o discurso de que a iniciativa privada é mais eficiente do que o setor público, que o setor público é muito lento, que o judiciário é muito lento. O próprio judiciário aceitou essa cantilena, criou-se uma fundação gigantesca, né, chamada Fundação Renova, que reúne os recursos que vêm das empresas poluidoras, ou seja, a gente deixou como aquela coisa de colocar a raposa para vigiar o galinheiro, né? Criou-se essa fundação, já se investiu mais de 6 bilhões de reais em ações e a gente vê que apenas 20% desse valor está sendo usado para os atingidos, propriamente dito. A tragédia veio de Minas Gerais para cá, né? São mais de 800 quilômetros de Rio Doce, chegou a Foz, foi para a costa, portanto, saiu do rio e foi para o mar, né? Chegou a Abrolhos. Lá em Bento Rodrigues, o distrito de Mariana, que foi destruído, né? Foi o primeiro impactado, né? Depois que a represa rompeu e matou 19 pessoas e foi destruindo o rio, o meio ambiente, mais propriedades rurais, distritos, né? Lá não foi construída nenhuma única casa sequer, depois de 4 anos. Nem 10% dos atingidos são considerados atingidos e uma mínima parte foi indenizada. Então existe ainda milhões de pessoas que são atingidas, são vítimas e que sequer estão sendo consideradas como tais. Então é uma coisa que tem que fazer a gente indignar. E eu vejo com a perspectiva de quem é vítima. Eu não sou o prefeito de um município que viu passar ali pelo Rio Doce, que o município está ali por conta do Rio Doce. Eu não sou prefeito de um município que assiste de longe essa tragédia toda. Não, eu sou vítima como cidadão de Baixo Guandu dessa tragédia toda. Então eu sou vítima N vezes, né? Sou vítima como cidadão que viu perecer um rio que é um ícone para todos nós. Eu sou vítima porque eu lidero um município e que teve muito prejuízo em razão disso tudo. Então eu fico numa situação de profunda indignação diante disso. É uma palavra que eu não consigo deixar de expressar aqui. Profunda indignação diante disso tudo. E nesse contexto todo, a gente vê agora, nesses últimos dias, a celebração do retorno da Samarco em 2020. Isso, de certa forma, de um lado, poderá reaquecer a economia,
Mas será que foram adotadas medidas de prevenção como deveriam ter sido adotadas anteriormente, antes dessa tragédia? Como você vê essa situação? Já houve mudança na legislação referente à barragem de rejeito, né? De lá para cá, vale lembrar que o crime de Mariana não foi o primeiro e não foi o último, porque já aconteceu em Brumadinho. Né? E é interessante falar de Brumadinho porque a população de lá e as autoridades de Brumadinho, né, e do governo do estado de Minas Gerais, eles refutaram de pronto a criação de uma nova Fundação Renova. Então, veja bem, é importante falar sobre isso. A Fundação Renova, que veio vendendo uma ilusão de que seria muito proativa, de que seria a iniciativa privada trabalhando, que é uma mentira, né? Além de ser lento, existe um arcabouço por trás de grandes servidores do Estado do Espírito Santo e de Minas Gerais que prestam assessoria à Fundação Renova através das câmaras técnicas, porque são várias câmaras técnicas com diferentes expertises. Então, essa construção da Fundação Renova, isso vai ser estudado e vai para os livros que vão ser estudados aí pelos alunos de Direito, creio eu, mas não só de Direito, porque é uma inovação, entende? O Estado se eximiu de punir e de executar a lei, criou-se uma fundação, um monstro que se autoconsome, já gastou quase 7 bilhões de reais e não consegue chegar na ponta e atuar, ou seja, substituiu o poder público, mas não conseguiu dar conta do recado. Ou seja, a iniciativa privada, as corporações se apropriaram dos serviços que deveriam ser prestados pelo poder público e se mantêm como se fossem a grande realizadora e tudo, e no final realmente não faz nada, né? Não faz porque nós estamos sendo custeados e administrados por quem poluiu, né? Existe o Comitê Interfederativo que, em regra, em tese, né, o que está normatizado ali no TETAC-Gov, são 2 documentos que foram criados para constituir a fundação. Em tese, o Comitê Interfederativo, do qual eu faço parte como membro indicado pelo governo do Estado, né, são as pessoas que representam a sociedade, os municípios atingidos, as comunidades, os poderes constituídos, e aprovam as resoluções que norteiam as ações da Fundação Renova. Mas quem banca são as 2 empresas principais, a Vale e a BHP, né, que enviam o recurso para a Fundação, mas eles têm assento no conselho curador da entidade. Então, eles mesmos quem decidem para onde, quanto e para onde vai ser investido. É um negócio esquisito isso. Mas voltando a falar na Samarco, depois daquele turbilhão de acontecimentos e notícias, né, vindo lá de Minas Gerais, a gente se organizou para não deixar a população ficar sem o abastecimento de água. Sim. E tentar daquela época mensurar uma coisa que era impossível até hoje, ninguém consegue mensurar ainda o tamanho desse problema todo, né? Mas aí, quando passou aquele primeiro choque, qual foi a nossa ideia? É que a Samarco nem precisaria deixar de funcionar. Ou seja, bastava que o poder público autorizasse a retomada do empreendimento, mas com condições chamadas condições sine qua non, ou seja, condições que, se não fossem cumpridas, sim, colocaria em xeque o funcionamento da empresa, porque o que está em jogo, na verdade, apesar das pessoas quererem o restabelecimento das condições do meio ambiente, né, a recuperação ambiental, as compensações devidas às comunidades, a gente sabe que o que move o mundo é o dinheiro. Então, por que não deixar a própria empresa poluidora funcionando para bancar a recuperação ambiental do prejuízo que ela causou, entendeu? Mas não foi esse o entendimento. Nós temos um município aqui de Anchieta, no Espírito Santo, que de lá para cá entrou numa profunda crise econômica por conta da queda de arrecadação. Centenas de empresas que trabalhavam ali na cadeia, de 50% quase. As empresas que trabalhavam ali na cadeia do negócio da mineração, né, que afinal o porto está ali, houve um prejuízo gigantesco. Depois desse tempo todo, falam agora na volta do empreendimento. A gente é a favor do desenvolvimento, do progresso. A gente sabe que para quase tudo é preciso ter o aço, né? É preciso ter alguma coisa que vem em parte do minério de ferro. Nós não somos
descolados do mundo, não. O problema é que nós temos que parar de ter essa mentalidade atrasada, né? Esse colonialismo que não deixa o nosso DNA aqui, a gente é sempre uma fazenda de algum país mais desenvolvido. Nós temos que deixar de fazer com que os nossos empresários parem de ser tão atrasados. Porque se você conversar com os nossos empresários aqui, a grande maioria, eles só sabem falar mal de leis ambientais e leis trabalhistas. Então, nós não vamos nunca ser uma Suíça, uma Suécia, uma Noruega, uma Finlândia, um país que se desenvolvem, mas preservam com esse tipo de mentalidade atrasada. Então, é empreender, mas empreender com responsabilidade. Se for para voltar o empreendimento da Samarco, que volte, mas para não fazer mais tantas coisas erradas como fizeram no passado. Neto Barros, quero te agradecer a sua participação em Agenda Maior. Eu que agradeço, Junquilho, mandar um abraço aí para toda a equipe de redação do Século Diário e a todos que nos assistiram. Um grande abraço. Até a próxima.